Então, boa tarde a todos. Mais uma aula e vamos para a terceira aula de elementos de máquinas, tá? E continuando aí a disciplina, hoje a gente vai falar de dimensionamento de juntas não permanentes, né? A gente veio falando, a gente fez aquela primeira aula introdutória, depois mostrou o que são juntas, por que classifica, quando que usa, né? Comparativamente com a solda e a adesivagem ou colagem industrial. E hoje, então, de fato, a gente vai fazer algumas contas, alguns cálculos, ver como é que determina alguns parâmetros que são essenciais, né, na hora que você vai fazer a junta. Então, na hora que você vai selecionar ali o elemento, qual que tem que ser o diâmetro do elemento, quantos elementos você precisa colocar e como que você faz isso daí, né? Então, hoje o objetivo da aula é esse, tá? A gente está, então, todo mundo, espero que todos estejam afiados nisso, né, sabendo quais são os elementos de juntas não permanentes que a gente está trabalhando aqui, sendo parafuso, rebite, chaveta e pino, e acaba que vai juntar a arruela e a porca, porque são elementos que fazem parte do conjunto, né, a porca para o parafuso e a arruela aí para a gente ver as funções da arruela, né? Tem função de preservar a peça, de distribuir a tensão, de ajustar melhor ali o acoplamento, né? A gente viu, ó, olha o tipo de pino aí, né? Pode ser um contrapino também, uma cupilha. A gente viu que existem diferentes tipos, então tem o pino cônico, né? O pino com rosca, o pino com porca. E aí você viu que aqui, né, nesse caso aqui, você dobraria essas pernas aqui, o que faz com que isso seja quase que descartável, né? Acho que você dobra uma, duas, três vezes e já não deve continuar reutilizando o contrapino, enquanto que o pino não, né? O pino você pode tirar e usar. O ideal seria que você tirasse e usasse várias vezes. Já a união por rebite, a gente viu aí, então, aqui por pinos, né? E aqui embaixo por rebites. A gente viu que o rebite ele pode ter a cabeça redonda, o mais comum, mas também tem esse aqui que é bem comum, né? De cabeça escariada. A gente viu que é necessário, então, você ter aí um comprimento útil e uma sobra necessária, né? O comprimento útil, inicialmente, é todo o comprimento do rebite, depois que você faz a união, ele é só a parte que fica mesmo para dentro da junta, né? E a sobra necessária serve aí para você fazer o acoplamento do outro lado, e acho que essa animação aqui mostra bem isso, como é que acontece. Você repara que a conexão por rebite, ela é feita por deformação plástica, né? Enquanto que no parafuso já é por rosca, e no pino já é mais um encaixe ali, né? Um contato. Tá? Então, essas são as diferenças. A gente viu os tipos, falamos aí, né? Falamos de parafuso, então, vimos os tipos de parafuso também. Então, ele pode ser passante ou não passante, né? O passante, quando você atravessa, ele passa aqui dos dois lados da junta. Aqui estaria a junta, né? Uma e a outra. Para quem ainda não entendeu aqui, essa é a representação de uma peça e de outra. E o passante passa dos dois lados, fechando com a porca, né? O não passante, é evidente que ele vai precisar de um furo rosqueado aqui, então você vai ter já uma rosca pré-feita aqui, ou nas duas ou numa junta só, numa das peças. E a diferença do passante para o prisioneiro é que no prisioneiro você usa porca, né? E aí você prende o parafuso através da porca. O não passante, repara que não tem porca. Ele encontra ali com a rosca do furo, né? O de pressão, para pressionar aqui, no caso, um eixo. E o de potência, quando você quer aí levantar uma carga ou transmitir um torque, uma força, uma potência, você consegue, através do giro aqui, né, fazer com que esse parafuso aqui suba ou desça. Tá? Isso tudo a gente viu na aula passada, né? E os tipos de arruela, em que a arruela ela dá uma aliviada aí no cone de compressão, né? Porque quando você aperta com a porca, você está comprimindo uma chapa na outra. E a arruela ela dá uma suavizada aí nesse cone de compressão, então, né, com que ele tem um formato assim mais suave do que sem a arruela.
além de preservar a peça aqui, né, porque distribui melhor a tensão. Os tipos de arruela, os tipos de porca, a gente falou na aula passada, tá? Aí, ó. Arruela de pressão, muito utilizada para máquinas que estão lidando aí com vibração, com movimento. Então, ela consegue ter um ajuste melhor, porque na hora que você aperta, ela dá essa pressão e o contato aqui de uma superfície com a outra faz esse aperto, né? E ela fica mais difícil de soltar do que uma arruela lisa, tradicional. Ela pode ter vários tipos, né? Também pode ter essa com orelha, né? Com uma aba, pode ter essa com a seção recortada. E a chaveta a gente viu também, né? Pode ser plana, de cunha ou de linha, né? Quando tem uma certa inclinação aqui, repara que tem um ângulo aqui, né? E ou de meia-lua, e aí acho que a animação mostra direitinho aí o acoplamento, a união e como que transmite de um para o outro, né? Está todo mundo, então, sabendo o que são os elementos, como que eles funcionam, sabe classificar. A gente terminou aqui a aula passada, ó, falando de chavetas, né? E começando a ver, então, um pouco desse dimensionamento, né? Do cisalhamento aí, de como que isso vai acontecer. Então, a gente viu que quando a gente tem o cisalhamento lembra aí, ó, o parafuso, se a gente tiver aqui um parafuso, cabeça e corpo. O cisalhamento é aquele que acontece perpendicular aí ao eixo principal da peça, e o esforço axial de tração ou compressão seria aquele que acontece no eixo principal da peça. Quando a gente está falando de cisalhamento, a gente usa a letra tal, né? E quando a gente está falando de esforço axial, ou de esmagamento aí, né? Porque o esmagamento seria isso. Isso aqui é a chaveta, essa aqui é a parte que está para dentro, né, do eixo, e essa aqui seria a parte que faz a união com a engrenagem. Então, quando se a resistência aqui for suficiente, isso aqui pode, ao invés de cisalhar, esmagar. E aí é através do esforço axial, que a gente usa a letra sigma, mas ambas as equações são representadas por força sobre área, né? Isso todo mundo está careca de saber, a gente vem falando há 3 aulas praticamente. Só saber que o esmagamento da chaveta você vai utilizar essa área aqui, ou no cisalhamento você utiliza essa área aqui, porque é essa área que está resistindo ao cisalhamento, né? Enquanto que no esmagamento é só metade dessa área lateral aqui, porque só metade dela que está para fora aí do eixo. A diferença seria basicamente nessas áreas. E por isso que é interessante você ver se você utiliza essa chaveta em pé ou deitada, né? Se ela não tiver, se essa seção aqui tiver, se aqui, por exemplo, for 10 milímetros e aqui for 5 milímetros, faz diferença, né? Você usar ela assim ou assado, porque essas áreas aqui vão mudar, né? De acordo com o que você está utilizando. Então, tem que ficar atento, né? E agora, então, entrando aí na aula de hoje, a gente vai começar a ver alguns critérios e cálculos aí para rebite, parafuso, para essas uniões. Por exemplo, quando você vai rebitar, você tem que ter essa noção de que o furo da junta, você vai fazer um furo geralmente com a broca, o furo da junta tem que ser 1,6 vezes o diâmetro do rebite, né? Para você garantir que o rebite vai entrar aqui, vai ter uma certa folga ali, ele não vai ficar sem passar ou não vai passar danificando o furo, né? Então ele tem que ser tem esse coeficiente aqui, isso aqui está lá na apostila, vocês podem ver lá depois, para fazer essa conta aí. E o comprimento útil do rebite também é calculado, né? É óbvio que você vai ter que. Qual vai ser o comprimento útil do rebite? O comprimento útil do rebite tem que ser a soma da espessura das chapas, né? Se ele for menor, você não consegue juntar. Ele tem que ser no mínimo o tamanho das espessuras da chapa, está aqui, mais um fator aí, vezes o diâmetro, né? Que esse fator pode ser 1,5 se for cabeça redonda, ou 1 mesmo se for cabeça escariada, porque
repara que se for cabeça escariada, a cabeça fica para dentro da junta, né? Então, você utiliza o próprio fator 1. Professor, uma pergunta. Esse S seria o quê? O S é a soma, tá? Tá aqui, ó. É a soma das espessuras das Valeu, peças. professor. Né? É o mínimo necessário, né? Óbvio que você não pode usar um rebite, um parafuso, alguma coisa assim, menor do que a junta que você vai juntar, né? Senão ele não chega do outro lado. Então, esse S aqui é justamente essa constante aqui. Aqui teria uma outra constante, é que o D depende do diâmetro do rebite, né, que você vai utilizar. Outra coisa interessante, né, uma nomenclatura para parafusos, você ter uma ideia de como que você fala, pede, requisita, né, se referencia um parafuso. Então, quando você pega um parafuso, se ele estiver novinho, você conseguir ler as informações ali na cabeça do parafuso, você consegue ter algumas informações sobre aquele parafuso que são relevantes, né, que podem te ajudar e que você vai precisar usar. Por exemplo, a gente sabe que muita coisa vem dos Estados Unidos, então tem parafuso no sistema imperial também. A gente vai começar mostrando aqui o sistema métrico, tá? E é por isso que quando você vai falar de um parafuso, ou você começa usando a letra W, ou você começa usando a letra M. A gente vai ver por que é W, mas o M é de padrão métrico, né? Então, quando você vai falar de um parafuso, você fala M, alguma coisa, porque o padrão, para dizer que é de padrão métrico, né? O 18, olha, o número que vem em sequência, nesse caso seria o diâmetro, né? Mas a gente viu na aula passada que tem aqui 3 diâmetros um parafuso, né? A gente tem aí o diâmetro maior, que seria de crista a crista, o diâmetro menor, que seria de raiz a raiz, né? E a gente também teria o diâmetro médio, que seria de metade de uma crista até metade de outra crista. Então, esse diâmetro aqui é o diâmetro maior, tá? É o φ maior do parafuso, que vai aqui, ó, de crista a crista, beleza? Tá? E é isso aqui que você vai representar. O segundo número, ó, 2,5, é o passo, né? Então, já que você está especificando no sistema métrico, você tem que dizer qual é o passo, né, do parafuso. Então, se você diz aí o passo de 2,5, quer dizer que aqui tem 2,5 milímetros. Né? Esse comprimento aqui, de uma crista até a outra, ou fisicamente dizendo, quando você der um giro no parafuso, quanto que ele vai andar para frente, né? Isso é o passo do parafuso. Então, é esse número aqui. Para terminar, você especifica o comprimento do parafuso, né? Então aqui seria o diâmetro maior. Aqui seria o passo, né? Aqui o comprimento. E no final você diz se é RT, né? Porque nesse caso é rosca total. Rosca total. Uma vez que a rosca compõe todo o comprimento do parafuso, né? E é óbvio que você poderia dizer a cabeça, especificar que a cabeça é sextavada. A gente viu que a cabeça sextavada é aquela que tem 6 lados, né? Então, assim, tradicional, porque é uma que você consegue fabricar facilmente e dar um certo controle aí no torque, no aperto. E aqui o material, né? Aço 1020 é uma denominação de aço, tá? Então você especifica o tipo de cabeça, o tipo de material e essa sequência aqui de números constando essas informações essenciais para o parafuso. Já no Professor, Oi, pode falar. a cabeça do parafuso, o diâmetro da cabeça do parafuso, tem alguma diferença no final? Tem alguma relevância? Então, boa pergunta. Tem relevância, né? Porque você não pode nem fazer um parafuso com a cabeça desproporcional nem para muito maior, nem para muito menor, né? Mas repara que na hora que você vai fazer a união,
a cabeça geralmente ela fica para fora. Ela só serve para você dar o aperto. Então, no parafuso, né? Então, você tem normas que vão dizer, olha, se você vai usar um parafuso de 10 milímetros de diâmetro, a cabeça tem que ser de tanto. A altura da cabeça, né, que seria isso daqui, o diâmetro daqui, né, o raio, isso tudo está especificado. É óbvio que a gente não vai ficar aqui decorando, né, qual que é o tamanho ou o ângulo, se for uma cabeça cônica, de cada tipo. Mas o que a gente tem que ter é uma noção geral. Agora, respondendo a sua pergunta, na hora que você vai fazer a junta, então, para cálculos estruturais aí, a cabeça do parafuso não vai influenciar, ela vai ter influência no tipo de aperto que você vai dar, na precisão, tudo mais. Tá? Entendi. Obrigado. Beleza? Então, show. Continuando aí, ó, se o parafuso for no sistema imperial, aí você começa com a letra W, né? Que eu não vou me atrever a escrever aqui, mas a pronúncia é Wilworth, né? Então, quer dizer, padrão Wilworth, né? Então, você coloca essa letra W, já sabe que é do padrão imperial, do padrão inglês, tá? E aí você vai especificar o diâmetro do parafuso, só que repara que agora você especifica em polegadas, tá? E polegada você pode representar polegada fracionária, como está aí, ou polegada decimal, 0,75, seria a mesma coisa. Tudo bem? O passo, só que agora você não especifica mais o passo, né? Você, quando está falando do sistema imperial, você não diz qual é a distância entre uma crista e outra. Você diz quantos filetes por polegada. Então, esse FFP aqui, ó, é filetes por polegada. Então, você tem agora 1 polegada daqui para cá, né? 1 polegada. E você vai contar quantos passos ou quantos filetes você tem nessa 1 polegada. E aí você especifica para dizer assim que é no padrão imperial, tá? No padrão métrico, com rosca, então, quando você começa com a letra M, você vai dizer o passo. E no padrão imperial, você vai dizer quantos filetes ou quantos passos você teria em 1 polegada. Beleza? Terminando aqui pelo comprimento. E o passo ele seria de crista a crista, né? A distância de crista a crista. Isso. Tranquilo. Ou de vale a vale, né? Né? Que também poderia ser. De um vale até o outro vale é a mesma distância que de uma crista até outra crista, tá? Uma coisa E aqui também, essa conta Oi. dos filetes é só de um lado? É porque ali teriam só 5 filetes no desenho da 1 polegada. Você conta os filetes dos dois lados? Ah, tá. Desculpa. Sim, isso aqui é uma ilustração. Não, Aqui é sim, só por dúvida conta mesmo. de um lado só, conta de um lado só, tá? Então, imagina que aqui tem 10 filetes, tá? É porque é uma ilustração. Mas você imagina que acabou tendo 5, né? E ficou... que aí o cara pensa que pode contar dos dois lados, porque aqui está dizendo que é 10. Mas, boa pergunta também. Não, você conta de um lado só, tá? Pode contar de um lado. E na indústria, quando você estiver trabalhando, você não vai ficar lá contando, né, com o dedinho, e aí você perdeu a conta, já era. Então, o que tem tem os pentes de rosca, que o cara já faz aqui assim, o pente, né, com 1 polegada. Então, daqui até aqui, né, seria 1 polegada. E aí ele é todo dentado assim, né? E aí você tem vários pentes, é um chaveirinho com vários. E aqui ele já te diz, né? 10, 12, 18 filetes. Aí você vai lá só tentando encaixar, e o que encaixar você olha e sabe que tem tantos filetes em 1 polegada, tá? E é assim que é o processo mais, mais pragmático, né? Porque se você for ficar contando, pode se perder, pode ter erro e tal. Assim é mais Esses difícil. dados não vêm no parafuso, não? Tipo indicado na cabeça, alguma coisa assim ou não? Então, geralmente vem na especificação no catálogo do fabricante, né? Não vem dito na cabeça do parafuso. Pode até ter um parafuso que o cara foi ali especial e fez e colocou, mas geralmente o que vem escrito
na cabeça do parafuso é isso aqui que a gente está vendo nesse slide agora. É a classe do parafuso. E o que quer dizer essa classe, né? A gente vai pegar lá o parafuso e vai olhar. Ou ele vai ter nenhum risco, ou ele vai ter 2 riscos, ou 3, né? Ou ele vai ter um número aqui, te dizendo. Então, por exemplo, se você pega um parafuso com 4 riscos, é um padrão, é um tipo de fabricante. Se eu não me engano, acho que é SAI. Aí você vai lá no catálogo da SAI e vê o que 4 riscos está associado, né? E aí ele te dá lá todo a especificação do parafuso, né? Já aqui a norma DIN, ela coloca esse número. E o que esse número quer dizer, né? Você poderia pensar que ele é o diâmetro do parafuso, seria assim a coisa mais... Bom, vou fazer um parafuso, vou colocar aqui o diâmetro dele para saber, né? Pegou, olhou, sabe qual que é o diâmetro. Mas isso aí seria muito fácil, né? Você, conforme vai trabalhando, você só de pegar no parafuso, você já sabe qual que é o diâmetro dele. Porque você sabe que não tem parafuso de, se for no sistema métrico, né? 6,2248 milímetros. É 6 ou 6,5, 7, entendeu? Então você já consegue mais ou menos ali ir sabendo. Tá? Agora, essa informação aqui ela é muito importante pelo seguinte, ela é a classe do parafuso. Então, no sistema métrico, ó, você pega um parafuso e o último número dele lá, ó, você vai ter a classe 9.8, por exemplo. O que esse 9.8, que é esse caso aqui, ó, quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, se você lembra bem lá das nossas aulas, você sabe que o comportamento do metal, que a gente conhece, o mais comum, assim, num gráfico tensão-deformação, seria conforme vai aumentando a deformação e aumentando a tensão, né? Você vai aumentando a força, vai aumentando a tensão e o objeto vai se deformando. Até um determinado ponto que isso aqui, essa deformação deixa de ser uma deformação elástica, né? Ou seja, até esse ponto aqui, se você soltar, o objeto volta para a forma original. E a partir daqui você começa a ter uma deformação plástica, permanente, né? Não recuperável aí do objeto. Então, esses 2 números aqui, eles vão estar associados a esse diagrama. O primeiro número, o que você faz? Então, no caso 9, você pegaria esse 9, multiplicaria por 100 newtons por milímetro quadrado para encontrar o limite de resistência daquele parafuso. Então, você sabe que o limite de resistência, como se 9 vezes 100 fosse 900, né? Aí você chega aqui, sabe que esse valor aqui é 900, ou seja, esse parafuso ele aguenta até 900 megapascal ou 10 a sexta pascal, que é a mesma coisa, né? de tensão. No entanto, se você fizer 9 vezes 8, o primeiro vezes o segundo número, e multiplicar agora por 10 newtons por milímetro quadrado, você vai encontrar o limite de elasticidade, ou o limite de escoamento, que já é esse outro número aqui, ó, 720. Ou seja, o limite até onde você pode carregar esse parafuso sem que ele sofra dano permanente, né? Que ele possa ser carregado e descarregado, usado e reusado novamente. Quando você carrega, vamos supor, um parafuso até aqui, ó, por exemplo, e descarrega, ele já mudou o comprimento dele, né? Talvez ele nem entre mais num furo daquele mesmo diâmetro ou fique frouxo, porque ele mudou o comprimento dele porque você provocou deformações que ficam na peça, que não são mais recuperáveis, né? Então, é isso que esses 2 números aqui querem dizer. Quando você pega esse daqui, ó, vou pegar esse daqui que vai ser mais fácil de fazer a conta de cabeça. Seria 10 vezes 100, isso quer dizer que ele aguenta 1000 megapascal até romper, né? E 10 vezes 9 vezes 10, o que vai dar 900 megapascal de limite elástico, né? Que ele pode trabalhar sem ter deformação permanente. E esses elementos, eles vão estar sujeitos, como a gente falou, ao cisalhamento ou ao esforço axial. Quando que isso vai acontecer? Consegue reparar o que é o cisalhamento? Olha só.
Essa ilustração aqui, ela mostra. Na hora que você puxa ou empurra a junta, né, repara essa figura daqui. Na hora que você aplica essa força, a tendência é que esse plano aqui se separe, né? Esse é o plano de cisalhamento. Que o parafuso se separe nesse plano assim de corte, né? Então aqui você tem um plano de corte, seria. Já nesse caso você tem dois planos de corte, repara. Isso a gente viu, né? Falou bastante. Tá? Na chaveta você teria aqui um plano de corte, né? Tentando cisalhar, tentando cortar essa chaveta, uma vez que essas forças estão aqui atuando perpendicularmente aqui ao eixo principal do elemento. Olha aí, o navio, casco todo rebitado. Então, quando ele entra na água, vocês sabem lá de física que o empuxo nada mais é do que uma força tentando expelir aquele corpo do fluido, né? Então, o empuxo vai exercer essa força aqui, lateral, tentando empurrar as placas do navio que estão aqui rebitadas, né? E essa tentativa de empurrar tentaria separar as placas de forma que puxaria o rebite as placas nessa direção e o rebite estaria sujeito aí ao cisalhamento nesse plano aqui de união, né, das juntas. Onde isso daqui seria uma chapa, né? Vamos colocar aqui assim a chapa 1 e aqui a chapa 2, né? Onde essa daqui seriam as chapas, né? Que a gente está lidando. Olhando só aqui, né? Na união aqui do rebite. Tá? Outro caso aí, pode ver, ó, dobradiça, manilha, né? Que é uma manilha muito utilizada aí pelo setor marinho, né? Cupilhas, isso tudo está sujeito a cisalhamento. E você pode ter o mesmo elemento também sujeito a esforço axial. Por exemplo, quando você tem um vaso de pressão, que tem um fluido ou um líquido aí dentro, um gás ou um líquido, você tem uma união por flange parafusado, né? Aqui, então você tem um flange, está aqui o flange, né? Uma parte, outra parte, e você vem com outro bocal assim e encosta um no outro e vai parafusar. Então, na hora que você abre a válvula aqui e o fluido começa a passar, a tentativa é de separar, né, um flange do outro, uma conexão da outra, nesse sentido. E quem vai segurar isso é o parafuso. Então você vê que ele está sofrendo um esforço aqui bem no sentido principal dele aí, né? Ou um rebite, nesse caso que você está rebitando uma junta desse tipo, na hora que sofreu um esforço aqui, né, vai tentar aumentar aí o comprimento, como se tentasse aumentar se for de tração ou diminuir o comprimento se fosse de compressão. Ou no caso de alguma coisa, uma empilhadeira, uma ponte rolante, que você tem alguma coisa pendurada e está preso, né? Está movimentando aí essa carga, e essa carga aí ela tá presa por conexões que estão utilizando parafusos, né? Então, às vezes, você tem mais parafuso de um lado do que do outro, tem que saber quanto de tensão que está indo para cada parafuso, também aqui no sentido axial, beleza? E se todo mundo tiver entendido isso aí e ninguém quiser tirar nenhuma dúvida, eu vou fazer uns exercícios aqui para a gente ver como é que isso pode aparecer. Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Pode dar prosseguimento, estou tranquilo. Beleza. Agora eu também estou de boa. Ó, então eu preparei alguns exercícios aí para a gente começar a avaliar, né? Brincar aqui e ver como é que isso pode aparecer numa situação, né, para vocês. Dá uma lida aí, eu vou dar 20 segundos aí para vocês lerem o enunciado do problema. É bem tranquilo. Considere a união rebitada conforme mostrado na figura abaixo. Então, se tem duas chapas, vão ser rebitadas. Sabendo que o material do rebite é uma liga de aço com limite de escoamento igual a 600 megapascal, né? Então, o que isso quer dizer?
que isso aí quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que naquele diagrama lá, lembra dele? O limite de escoamento é esse daqui, tá? É o limite de elasticidade. Seria 600 megapascal. E o projeto requer um fator de segurança igual a 2. Olha aí, lembra que a gente comentou do fator de segurança? Determine o diâmetro do rebite para suportar uma força de 400 newtons. Considere π igual a 3. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, repara que o rebite ele tem um plano de cisalhamento aí. Se você tem 400 newtons, por outro lado, você teria que, por equilíbrio, também 400 newtons. Né? E a gente quer saber justamente o diâmetro desse rebite. Para aguentar isso aí, para não romper. Né? E preste atenção que esse caso aqui é um caso de cisalhamento. Né? Então, cisalhamento. Tá? O rebite está sendo cisalhado aí, tentando cisalhar. Né? Ele diz, então, o problema diz que a tensão, né, a gente precisa achar qual que é a tensão admissível, porque ele diz para a gente que a tensão de escoamento e o fator de segurança é 600, né, vezes 10 a sexta, porque a gente está trabalhando com megapascal, e o fator de segurança é 2. É o que ele diz para a gente. Né? Tá aqui, ó. Limite de escoamento de 600 e o projeto requer um fator de segurança igual a 2. Isso quer dizer, ó, que você só pode trabalhar, então, sua tensão admissível vai ser igual a 300 megapascal. Né? Você só pode trabalhar, embora o seu rebite aguente até aqui, para você ter uma segurança, você deve ficar aqui em 300 megapascal. Tá? E a gente sabe, vou pedir perdão para vocês aqui, porque eu usei a letra errada. É só um detalhe, mas que pode fazer toda a diferença. Quando a gente está falando de cisalhamento, a gente usa o tal, né? E agora a gente sabe que a tensão de cisalhamento é a força sobre a área, e o que a gente tem é a tensão, que ele pode operar, a força, queremos saber qual que é o diâmetro que está aqui dentro da área. Né? Eu posso operar aqui e falar que a área é igual à força. Então, a área ela seria o diâmetro, e não a área da chapa de contato, né? A área, isso, a área do plano que tá resistindo ao cisalhamento. Né? É que eu achei que a área fosse a espessura da chapa. Eu não sabia Não, que era o diâmetro. seria Tranquilo. né, no caso de se você fosse, a gente pode até analisar o esmagamento do parafuso. E aí, qual que seria a área? A área seria a área de superfície de contato ali de uma chapa com o parafuso. Mas como nesse caso a gente está tratando de cisalhamento, né, aí não, você tem que trabalhar aqui no plano aqui de cisalhamento. Lembra da figura? Ó, essa figura aqui? Deixa eu te mostrar ela. Se você olhar essa figura aqui, ó, deixa eu voltar. Não entendi. O que eu me Essa. confundi é que eu estava achando que a área de contato seria a área da chapa, a Beleza. espessura da chapa, e não o diâmetro do parafuso. Aliás, do Mas você rebite. consegue entender que é essa área aqui que está resistindo ao esforço, né? A Sim, esse sim. esforço aí. Então, beleza. Aí é essa área aqui que tem que considerar. E é dessa área que a gente vai tirar, então, o diâmetro, né? Agora ficou fácil o problema. A gente vai fazer só o diâmetro ou o comprimento da circunferência, ou do cilindro? Então, ele está pedindo aqui para você o diâmetro do rebite. Repara que Tranquilo, então. né, o comprimento do rebite não vai influenciar no caso do cisalhamento, porque a única coisa que está Não, resistindo. eu estava falando em questão de calcular a área do cilindro do rebite, mas tudo bem. Entendi. Beleza? Não, então vai fazer só a área da seção transversal nesse caso aqui. Ó. E aí ficou fácil, né? A área a gente sabe que é π d2 sobre 4, e isso é igual a F sobre tal. Agora eu posso passar, né? Vou falar que D2 é igual
AF vezes 4 sobre π vezes tal. E agora eu encontro o diâmetro, né? Quanto é que é F? É 400 newtons, né? Tá? Quanto é que é a vezes 4? Π, ele falou que pode considerar como 3, e a tensão, a gente achou aqui, ó, como tensão admissível, tá? Então, a tensão admissível é 300 megapascal. É 300 vezes 10 a sexta. Né? Não esquecer do mega. Tá? Agora é só fazer conta e tirar a raiz quadrada. Então, vou passar para cá. Ó. D2 é igual. Aqui eu já posso fazer, né? Vai dar isso daqui. E aqui eu também posso fazer, vai dar 900. Eu posso dizer que isso aqui é 1.600 vezes 10 a menos 6, passando a potência para cima, inverte o sinal, né? Dividido por 900, onde eu posso simplificar esses zeros e dizer que isso daqui é 16 vezes 10 a sexta sobre 9. Então, D, né, qual vai ser o nosso diâmetro? O nosso diâmetro vai ser a raiz quadrada de 16 sobre 9 vezes 10 a sexta. A menos 6, né, quer dizer. Esqueci. Professor, só uma 16. pergunta. Pode falar. A fórmula de πd ao quadrado, ela é a fórmula de quê? Eu não lembro dessa fórmula, né? Tá. Essa fórmula aqui é a área, né, de um círculo. Ah, sim, é isso que eu estava perguntando. Foi mal, eu me confundi completamente agora. Obrigadão. Beleza? Π d2 ao quadrado é a área do círculo, né? Isso aqui, ó. Área do círculo. Tá? Quando não entender, pode perguntar. É a área do círculo aí. Agora ficou fácil aqui, né? Só continuar a conta. 16 e 9 já tem raiz mesmo, então vai dar 4 sobre 3 vezes a raiz de 10 a menos 6. Aí eu vou usar aqui a calculadora. Vocês vão poder usar a calculadora também na hora da prova, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Se precisar fazer alguma coisa, vocês vão ter tempo. A prova vai ser... O tempo não vai ser o problema para fazer a prova, tá? E nem calculadora. Então, seria a Desculpa raiz quadrada. interromper de novo. Desculpa interromper de novo. Mas a área do círculo não é π raio ao quadrado? E o D não é o diâmetro? Isso. A área do Então, círculo, ela é π raio ao quadrado. então por que tá D? Então, porque o diâmetro é igual ao raio sobre 2, não é? Ou quer dizer, Sim, o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é d sobre 2, né? Então eu posso sim. colocar o d sobre 2 aqui ao quadrado, e aí eu fico com p d2 sobre 4, Ah, entendi. Valeu. entendeu? Essa é a área do círculo. Você pode calcular ou assim também, tá? Aí seria, então, 1 dividido por 1 milhão, né, vezes 4 dividido por 3. Né? Só que eu esqueci de tirar a raiz quadrada. Na hora que eu tirar a raiz... Peraí. 1 dividido por 1 milhão, certo? Raiz quadrada. Estou me enrolando. 1 dividido por 1 milhão. 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí raiz quadrada disso dá 0,01. Então isso aqui vai ser, ó, 4 sobre 3 dá 1,33, né? Vezes 0,01. Isso daí é igual a 0,0013 metros, né? Que você poderia dizer que é 1,3 milímetros. É a mesma coisa. E essa daqui seria a resposta do problema, né? Já que ele está pedindo o diâmetro aí. Tá? Então, o diâmetro seria isso. Só que você provavelmente não vai encontrar parafuso com 1,3 milímetros de diâmetro. Então, você, na hora que fosse selecionar, se fosse uma questão de múltipla escolha, você nunca selecionaria um diâmetro menor, né? Então,
você precisa de pelo menos 1,3 milímetros de diâmetro para poder segurar aí essa união. Então, se você não tem, você vai chutar para mais. Provavelmente você encontraria um rebite de 1,5 mm, né? Então, se fosse múltipla escolha, você chutaria o primeiro valor acima de 1,3 milímetros. Tá? Chutaria não, né? Marcaria. Então, só para recapitular aqui rapidão, para eu lembrar, o tal Y, o valor que você encontrou de 600 megapascal, você encontrou da onde o 600 megapascal mesmo? O Tá no problema, enunciado, né? Ah, isso, verdade. ele diz aqui, ó. Na segunda linha ele fala, é uma liga de aço com limite de escoamento igual a 600 Ah, megapascal. E o projeto requer um fator de segurança igual a 2. Então, você vai lá e encontra a tensão admissível, né? A tensão que você deve trabalhar, máxima, né? Então, seria o fator, a tensão de escoamento dividido pelo limite de segurança. Se você quisesse ser mais seguro ainda, o projeto poderia adotar um limite de segurança igual a 10, igual a 4. E aí repara que a tensão que você poderia trabalhar vai só diminuindo, né? Conforme você vai aumentando o fator de segurança. aí, tipo, esse fator de segurança seria... Aguentaria a 600 megapascal, mas como tá no fator de segurança, eles dividem para metade. Exatamente, porque pensa bem, você sabe que ele aguenta até 600 megapascal. Só que aí você vai trabalhar em 600 megapascal? Não vai, porque se por acaso a máquina aumentar um pouco a potência, se pousar um animal ali em cima, se o operador balançar um pouco mais e passou um pouquinho, você já começou a danificar a sua peça. Então você coloca esse fator de segurança, aquilo que a gente falou nas outras aulas, para justamente garantir que você está longe desse limite. Então, o rebite aguenta até 600, nós vamos trabalhar só até 300, para ter certeza que se alguma coisa acontecer, a gente não fica prejudicado aí, não está interferindo, né? Então, quando você vai para o setor de aeronáutica, um avião precisa ser muito seguro, ele não pode cair de jeito nenhum. Então, o fator de segurança é alto, né? Quando você está trabalhando com uma bicicleta, se ela quebrar ali, se ela parar, não tem problema, né? Pô, quebrou a corrente e tal. Pô, sai, monta, sai andando, né? E vai que vai. Então, o fator de segurança já é baixo. Então, você começa a trabalhar com isso, né? Tá? Tranquilo? Entendi. De boa, então. Posso passar para o próximo exercício? Pode. O próximo exercício é o seguinte, ó. A junta arrebitada, mostrada abaixo, deve suportar um esforço de 900 quilonewtons, tá? Então, toma cuidado com isso. 900 quilonewtons é igual a 900 mil newtons. Sabendo que cada rebite possui 1 milímetro de diâmetro, agora ele já está dando o diâmetro do rebite. Determine o número mínimo de rebites se a tensão em cada rebite não deve ultrapassar 150 megapascal. Então, repara que agora é um pouco diferente, né? Ele está te dizendo que a tensão no rebite não pode passar de 150 megapascal. E ele deve aguentar 900 quilonewtons. E o rebite tem 1 milímetro de diâmetro. Só que agora você está numa junta com 2 planos de corte, né? Repara bem. Então, se você está puxando com 900 quilonewtons de um lado, o outro lado vai resistir em cada junta, né, com 450. É como se fosse 450 para cada plano de cisalhamento aqui, né? Porque você tem 900 de um lado e 900 somado do outro, né? Mas como você tem 2 planos de cisalhamento, isso ajuda o rebite. Se você tivesse mais planos de cisalhamento, que é o caso daquela... Repara como é que essa... Repara como que essa dobradiça aqui tem vários planos de cisalhamento. Ó.
É justamente para ajudar nisso, né? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Para ajudar com que você divida o esforço aí. E é isso que ele está perguntando: quantos rebites você vai precisar? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular aqui quanto que um rebite aguenta, né? E vou dividir depois pelo número de rebites, para ver quantos rebites eu vou precisar, né? Então, ele está me dando aí a tensão em cada rebite, de 150. A gente sabe quanto é que é a força e sabe quanto é que é a área, né? Então, você vai lá. Ó. Um rebite, ele tá, cada plano aqui está submetido a 450 newtons, né? Numa tensão de cisalhamento. Então, você usaria aqui 450 kilonewtons, então é vezes 10 ao cubo, né? Vezes 10 ao cubo, dividido pela área do rebite. Agora, a gente sabe que ele tem 1 milímetro de diâmetro, seria π. Agora, 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado, dividido por 4. Tá? Agora, eu vou repetir aí, ó, 450 vezes 10 ao cubo, vezes 4, já passando 4 lá para cima, dividido por 3, que é o π, vezes 1 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, né? Porque é menos 3 ao quadrado. E agora eu vou fazer as contas. Quanto que isso vai dar? 450 vezes 2 dá 900, vezes 4 dá 1.800. 1.800 vezes 10 ao cubo, vezes 10 à sexta, né? Porque eu passei o 6 de baixo para cima, dividido por 3. Aqui eu posso simplificar, né? Ficou 6. E aqui eu também posso unir essas potências, fica 10 a nona. Então nós estamos falando aí de 900 vezes 10 a nona, né? Uma tensão de 900 vezes 10 a nona Pascal, né? Não seria 600? Desculpa, obrigado. Obrigado. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Tá, obrigado aí. Clássica, né? Valeu. 600. Isso aí, 600 vezes 10 a nona, tá? Aí, ó, eu tô gostando de ver que vocês estão acompanhando. Então, tá? Dividido pela área, então... Pô, dividido pela área. A gente sabe que a tensão é essa. Até me confundi aqui, tá? A gente sabe que a tensão é essa. Só que um rebite, ele só pode aguentar... quanto é que ele diz aqui, ó? 150 megapascal. Então, eu vou ter que dividir essa tensão que está acontecendo em um rebite por quantos rebites para poder dar isso daí? Eu vou dividir esse valor, 600 vezes 10 a nona Pascal, por 150 vezes 10 a sexta, porque é megapascal, olha lá, megapascal. Então, beleza. Aqui eu posso simplificar, né? Isso aqui vai dar 4. E aqui eu também posso simplificar, né? 10 ao cubo. Então, isso aqui é 4 vezes 10 ao cubo, que é igual a 4.000 rebites. Seria aí o necessário, tá? Para você garantir que essa junta aí não vai se desprender. Tá tranquilo? Acho que depois que... Tem um negócio que eu dei uma piscada, os valores ali, o resto eu entendi tudo, mas os valores da primeira fração ali, de onde que eles vieram? O 10 elevado a 3 e o 10 elevado a 3 elevado a 2? Tá. O 10 elevado a 3 é porque você está falando aqui de 450 kilonewtons, tá? Kilonewtons. Então, quilo é o prefixo para 10 ao cubo, ou para 1.000. Então, sempre que você fala quilômetro, são 1.000 metros, ou quilômetros, né? Português, acho que fala quilômetro. Quilogramas seria 1.000 gramas, né? Megabytes, 1 milhão de bytes. Então, mega é 10 a sexta, 1 milhão, e o quilo é 10 ao cubo, que é
1000, né? Ah, tá. Então era só uma simplificação mesmo. Isso. E aqui tá. é o 10 ao menos 3, é porque eu passei de milímetro para metro, né? Ele está me dando que o diâmetro do rebite é 1 milímetro, só que na hora de fazer as contas eu faço com metro para sair em Pascal. Já passo para metro para eu não errar na unidade. Então é só ficar atento quanto a isso. Mas aí qualquer dúvida pode perguntar, que eu acho que depois que você faz 1 ou 2 ou 3 exercícios, a coisa anda e você pega o jeito. A gente poderia fazer rapidinho mais um, só para ver, ó. Esse daí já é de esforço axial, eu sei que está acabando aí o tempo, mas eu vou tentar ser rápido. Então, ó, o vaso de pressão possui um conector paraflange com 4 parafusos M8, classe 9.8, sabendo que a pressão hidrostática, desculpa, quando o vaso está completamente cheio e exerce uma força igual a 240 newtons, determine o fator de segurança do projeto, né? Ele deu aí para a gente um parafuso M8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer rosca métrica com 8 milímetros de diâmetro, né? Tá? E classe 9.8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai aguentar aí, ó, ele vai aguentar 9 vezes 100, seria 900 aqui, né? 900 megapascal. E aqui, né? 7 vezes 8, 7 vezes 10, 720. Então aqui seria 720 megapascal. É o tanto que ele aguenta. Da onde eu tirei isso? Da informação, parafuso M8, classe 9.8. Então você sabe que o 9 vezes 100 vai dar o 900 e o 9 vezes 8 vezes 10 vai dar o 720. Então você tem que trabalhar até Esse 900 é o 720. que mesmo? É o limite de... O 900 é o que mesmo? É o limite de resistência, é o máximo que ele aguenta, tá? Ah, sim. Até quebrar, né? Até soltar uma parte da outra. E o E o 720, quanto 720 é de elasticidade. isso. Você pode Ok, beleza. trabalhar sem causar prejuízo ao parafuso. E agora você tem que calcular, né? Ele usa 4 parafusos, então qual que é a área que está resistindo a isso? Só que agora, ó, repara que é uma tensão axial, não é mais uma tensão cisalhante, é uma tensão tentando aumentar o comprimento do parafuso. E aí você faz isso, então, né? Qual que é a tensão que está em cada, que está aí, que tá atuando aí? Você tem uma força de 240 newtons e uma área de 4 vezes, porque você tem 4 parafusos, né? Você tem uma área de 4 vezes a área do parafuso. Então, qual que é a área do parafuso? A área do parafuso é π vezes d, né, ao quadrado. A gente já sabe que é 8. E aqui eu vou passar para metro ao quadrado sobre 4. Eu já posso simplificar isso aqui, ó. E aí eu vou dizer que isso aqui é 240 dividido por π. Ele falou que é 3, né? 8 ao quadrado é 64. E 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Agora eu posso passar isso para cima, né? O 10 a menos 6 e fazer as contas. Então, isso aí, sigma vai ficar igual a quanto? 240 vezes 10 a sexta, dividido por 3 vezes 64. Eu posso simplificar isso aqui, né? 3 vezes 8 dá 24. E agora eu posso simplificar também, né? 8 por 64. Daria até para fazer de cabeça, mas eu vou correr aqui. Dá 0,125. Então, isso é igual a 0,125 vezes 10 a sexta. Ou 1, 2, 3, né? 125 vezes 10 ao cubo. Né? Essa é a tensão aqui, né? Pascal, que está acontecendo no... Ou, né? Ou 125 quilopascal, também poderia. Tá? Que está acontecendo aí nos 4 parafusos, né? Claro que cada um está com um quarto disso aí.
porque a gente aqui considerou as 4 áreas. Mas ele está perguntando o fator de segurança do projeto. Qual que é o fator de segurança? O fator de segurança, a gente viu que a tensão admissível é igual ao limite de elasticidade dividido pelo fator de segurança. Então, o fator de segurança nada mais, nada menos é que a tensão de escoamento, né, elástica, sobre a tensão admissível. Ou admissível não. Aqui você está trabalhando, no caso, né? Tensão de trabalho, nesse caso. Então, o fator elástico qualquer, a tensão de escoamento lá para elasticidade qualquer, 720 megapascal. E qual que é a tensão de trabalho que ele está atuando? 125 vezes 10 a terceira Pascal. Então, quanto é que vai dar isso daqui? Ó? Você pode simplificar aqui. Então, vai dar. Vou fazer aqui na calculadora 720 dividido por 125. Vai dar 5,76 vezes 10 ao cubo, sem unidade, né? Porque o fator de segurança é tensão dividido por tensão, então corta Pascal com Pascal. Isso daqui é a mesma coisa que você falar 5.760, tá? Esse é o fator de segurança que está sendo aplicado aí. E aí eu te pergunto, tá? Tá certo isso? Agora que vem a pergunta crítica, né? Valendo aí meio ponto na prova. Vai, para quem conseguir me dar uma opinião coerente e crítica sobre esse valor. Você fez as contas, não sei o que, chegou aqui e encontrou isso. E agora? Interpreta esse valor aí. O que isso quer dizer? Qual Se que é alguém o objeto ali em que o parafuso está aplicado mesmo? O parafuso está prendendo um flange a um vaso de pressão, né? Aqui está um vaso Aham. de pressão contendo um líquido e tem um flange ali conector para ligar numa mangueira, para ligar num outro duto. E ele perguntou, ele te deu todas as informações e perguntou qual o fator de segurança do projeto. Você foi lá, fez todas as contas e achou 5.760. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Uma opinião crítica. Se está legal, se está ruim, se está bom, está mal, precisa melhorar, precisa aumentar, precisa diminuir. Opinião Pô, sobre a matemática da conta, se está certo ou se está errado, ou sobre o grau do projeto? O grau do projeto, né? Agora já não está mais valendo ponto, porque eu já estou dando dica. Mas a conta está certa. Eu já fiz essa conta antes e dá esse valor mesmo. Mas sobre o critério do projeto, né? O cara utilizou um fator de segurança de 5.760. Isso está ok? Isso está maneiro? É isso Parece bem absurdo, né? Nas proporções que, pelo menos, eu já vi isso na matéria. Parece algo muito excessivo. Exatamente. Repara que, olha, Então, você poderia trabalhar até 720 megapascal, que é o que essa classe 9.8 diz. Megapascal, ou seja, vezes 10 a sexta, 720 milhões de pascal. E você está trabalhando, que você encontrou, ó, com 125 quilopascal, ou 10 ao cubo, né? Então você está muito abaixo, no caso 5.760 vezes, longe do que deveria, né? Então isso não é um fator de segurança aceitável. Isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer que o cara ou botou parafuso demais, né? Repara que se você tirasse 2 parafusos, isso aqui já caía pela metade. Você não precisa de 4 parafusos para prender isso, porque só 2 já, na verdade, um já resolvia. Mas você também, talvez, a opção melhor seria diminuir o diâmetro dos parafusos, né? Você não precisa gastar isso tudo de material, ter um parafuso grande, pesado, tipo um M8, para prender uma coisa que, não, pelo visto, está sobrando. Então, você poderia usar um M6, né? um diâmetro de 4 milímetros, vamos supor. Estou dando uma suposição aí, né? Uma opinião, um exemplo. Tá? Depois, galera, se vocês quiserem, a gente pode. O tempo acabou aí, tá? Eu vou ter que encerrar, senão atrasa a aula de vocês. Mas também tem outros exercícios aí que
que dá para a gente desenvolver e ir vendo. Talvez eu Você grave. pode colocar no Moodle. Coloco lá. Eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui, então, sobre esses exercícios, a solução, e aí eu coloco lá para vocês darem uma olhadinha. E qualquer coisa pode perguntar depois, tá? Pode mandar mensagem ou perguntar na aula mesmo. Tranquilo? Peço desculpa aí. Atrasou um pouco, mas é que hoje tinha que tirar as dúvidas, tinha que fazer os exercícios mesmo. Tranquilão, esquenta não. Então, Tudo valeu, bom. galera. Um abraço aí, tá? Tudo de bom. Boa semana aí para vocês. Valeu, gente. Falou, professor, um abraço. Abraço. Bom fim de semana. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom fim de semana.